Olá, olá, meus amigos. Meu nome é Marcelo Peixoto da Silveira, este é o canal Resenha Forense e hoje a gente expande o canal efetivamente com obras diferentes, né? Obras não só jurídicas. A gente vai, como eu falei no vídeo anterior, estudar economia, história, sociologia, política, etc, etc. E a gente abre a playlist com essa obra aqui, A Mentalidade Anticapitalista, de Ludwig von Mises. Marcelo, você gostou do livro? Demais. Ele é muito panfletário? Este aqui tem ainda as balizas científicas em alguns trechos, mas de fato ele é bem panfletário, tá? Ele tem que ser lido com cuidado, tem que aparar algumas arestas, mas eu gostei muito do que eu li, não esperava que fosse assim tão bom. A defesa do Mises ao sistema capitalista é mais ou menos assim delineada. Sob o capitalismo, diz Mises, na tradução, evidentemente, o homem comum desfruta de confortos que, em épocas passadas, eram desconhecidos e inacessíveis até mesmo para as pessoas mais ricas. Mas é claro, automóveis, televisores e geladeiras não fazem o homem feliz. No instante em que o homem os adquire, ele se sente mais feliz que antes. Mas tão logo alguns desses seus desejos estejam satisfeitos, surgem novos. A natureza humana é assim. Isso tem muito a ver com a assim chamada praxeologia ou praxeologia, não sei o certo como se pronuncia isto, envolvendo a obra mais científica do Mises. Né? Muita gente fala que é uma pseudociência, mas isso pode ser facilmente rebatido com o invocar, por exemplo, das teorias da ação que os penalistas desenvolvem para estudar o delito. Né? Se a praxeologia do Mises, só por partir de uma categoria a priori e hipotética, segundo a qual há uma vontade humana, se isto é pseudociência, então toda a teoria do delito também é pseudociência. E aí o Mises diz: a maior parte das pessoas menospreza aquilo que elas têm e que podem adquirir e suplicam pelas coisas que lhes são inacessíveis. Pois essa ânsia é precisamente o impulso que leva o homem em direção à melhoria econômica. E aí o capitalismo, segundo ele, veio a descambar em uma série de aperfeiçoamentos, não só no consumo, mas também no próprio viver humano. Né? Nós desenvolvemos melhor os automóveis, os bens de consumo, o antigo regime foi superado, né? Então, ao invés de você ter uma classe elitizada, política, morando num casarão, você tem muitos e muitos consumidores em busca de um lugar melhor para viver e, em tese, dentro do capitalismo e da liberdade de mercado, você pode procurar uma casa mais confortável, um carro mais confortável, um novo estilo de vida, conforme a sua livre vontade. No outro trecho do livro, e aí rebatendo a pseudocientificidade que imputam a Mises, ele questiona daí a pseudofilosofia do Marx, é o que ele diz, tá? Ele diz assim, em tom de deboche: era uma vez, ensina Marx, as forças materiais produtivas que foram encarnadas na forma de um moinho manual. E por isso, elas organizaram os negócios humanos de acordo com os padrões do feudalismo. Quando, mais tarde, as leis insondáveis que determinam a evolução das forças materiais produtivas substituíram o moinho manual pela máquina a vapor, o feudalismo teve que dar lugar ao capitalismo. Desde então, as forças materiais produtivas se desenvolveram ainda mais, e sua forma presente, de modo imperativo, requer a substituição do capitalismo pelo socialismo. Aqueles que buscam deter a revolução socialista estão empenhados em uma tarefa sem esperanças. É impossível conter a onda do progresso histórico. Numa outra passagem, então, do livro, ele mostra também como o capitalismo permite, na sua tese, a oportunidade de muitos, que muitos têm, de mostrar iniciativa. E é impossível não lembrar aqui, por exemplo, do Uber. Né? O Uber é eu acho que é o exemplo queridinho dos libertários para mostrar como é importante a liberdade de iniciativa. E quanto mais você tenta restringir, quanto mais regras você tenta colocar no mercado, mais você dificulta a livre concorrência, que entre nós tem, eu espero, valor constitucional. Olha só o que ele fala. O capitalismo permite a muitos a oportunidade de mostrar iniciativa. Enquanto a rigidez de uma sociedade de status impõe a todos o desenvolvimento invariável de uma rotina e não tolera qualquer desvio dos modelos tradicionais de conduta,
o capitalismo encoraja o inovador, de fato. Lucro é o prêmio dos que são bem-sucedidos ao se desviar dos tipos de normais de procedimento. Está escrito assim, tá? Dos tipos de normais de procedimento. Perda é a penalidade daqueles que, por preguiça, se apegam aos métodos obsoletos. O indivíduo é livre para mostrar o que ele pode fazer melhor em comparação a outras pessoas. É só comparar o Uber com o táxi, né? Tem gente que prefere táxi, tem gente que prefere Uber. Eu, particularmente, sou adepto do Uber. E o Uber, quando surgiu, incomodou muito o taxista, né? Taxista que estava escorado num método obsoleto, num método estatalista de produção de suposta economia, né? Num método de centralização do poder econômico, num método que cria uma bolha na produção do capital, né? Só pode ser taxista quem o Estado deixar ser taxista. Aí vem o Uber e acaba com isso. Você aí de casa pode, se estiver passando por uma dificuldade, ou se quiser viver disso, ser motorista do Uber. Isso é maravilhoso. E aí começaram os problemas, né? Isso incomodou muita gente. Em São Paulo, por exemplo, surgiu uma lei municipal proibindo o uso do aplicativo na cidade, o que me parece assim, de um absurdo tamanho que não dá para acreditar, né? Só no Brasil um negócio desse. E agora já se começa a falar em utilização da legislação trabalhista no Uber. Eu acho que isso só vai dificultar ainda mais a livre concorrência, a livre iniciativa, a utilização do Uber, né? Quanto menos regulação existir, melhor, pelo menos na minha visão, em atividades econômicas como essa, né? O que te proíbe, afinal de contas, de criar um aplicativo e falar, olha, eu te levo do ponto A ao ponto B se você me entregar tantos reais. Pode ser? Pode ser. Não há problema nenhum nisso. Eu, pelo menos, acredito que não exista problema nenhum nisso. Algumas pessoas acusam o libertarianismo, isso é bem interessante, de possibilitar a criação de corporações, né? Grandes corporações privadas, etc. e tal. Nossa, esse seria o grande problema do capitalismo. Bom, as corporações estão aí, mesmo com mercados, ou melhor, mesmo com a presença do Estado. A questão é, o que permite que as corporações existam tão fortemente e por tantos anos sem incômodo algum? Será que o Estado não permite que essas grandes corporações existam sem nenhum tipo de incomodação? Vou tentar dar alguns exemplos. Eu, Marcelo, não posso criar sozinho uma pessoa jurídica, uma Ireli, por exemplo, para emprestar dinheiro com juros capitalizados. Um banco pode. Por quê? O Estado proíbe que eu capitalize os juros do meu dinheiro, emprestado por mim livremente, e ele só permite que o banco capitalize juros. O Estado deu para o banco, aqui no Brasil, o Estado que eu falo, lato sensu, né? Agora eu falo da União, evidentemente, a possibilidade de obter um mecanismo procedimental na jurisdição de busca e apreensão de um veículo alienado fiduciariamente sem o pagamento, né? Só o banco tem esse rito, porque se eu, Marcelo, vender um carro, não posso ter um mecanismo como esse que os bancos têm. E há vários exemplos assim na jurisprudência, né, de proteção aos bancos e tal. E só pode ser banco quem o Estado assim qualificar, não é? Aí que tá. Será que não é isso que mantém as grandes corporações acesas, né? Se elas são temidas, afinal de contas, o que as mantém? Mas será que o sujeito ali da esquina vai brigar com a grande corporação? É evidente que ele, sozinho, não tem esse poder. Mas eu vou tentar dar um exemplo aqui que talvez mostre bem o que o Mises quer dizer nesse livro. Produção de cerveja. A Ambev é a grande produtora de cerveja aqui no Brasil, né? Skol, Brahma, etc. Não vem ao caso discutir isso. Mas as grandes produtoras de cerveja já sentem o incômodo da soma da produção artesanal de cerveja. Então, quer dizer, se eu, Marcelo, criar aqui na esquina de casa, aqui na esquina da minha rua, uma fábrica artesanal de cervejas, eu sozinho não tenho o poder de cutucar essas grandes corporações. Mas todo o mercado de consumo pode começar a se interessar por esses produtos alternativos. E a soma desses microempresários toma uma porção do consumo e afeta a grande corporação.
Por isso que é importante permitir a livre concorrência. Agora, se o Estado baixar um decreto e falar, não, só vai produzir cerveja quem eu deixar produzir cerveja. Se ele assim o fizer, a grande corporação, adivinhe só, se sustentará como tal. É evidente que você só pode atingir a grande corporação se você permitir a concorrência, porque permitir a concorrência, haverá uma disputa pelo que o Mises chama de voto. O voto para o Mises é a entrega do consumidor de dinheiro por um bem. Então, você consegue voto satisfazendo o consumidor, né? Então, eu forneço uma educação de melhor qualidade e cobro menos por isso. Em tese, seria assim que funcionaria. Ah, Marcelo, mas o empresário ou a iniciativa privada só se contenta com o lucro. Tá, é verdade, né? Existe um grande interesse de lucratividade na atividade da livre iniciativa. Mas isso pode ser contestado com exemplos e com retórica, né? Em primeiro lugar, nem tudo da iniciativa privada e nem tudo do próprio indivíduo deseja o lucro, né? Então, eu posso dar 2 exemplos da legislação. As associações, pessoas jurídicas que não podem exercer empresa, e também as fundações, que são conjuntos de bens que formam uma pessoa jurídica e que exercem uma atividade filantrópica. Muitas dessas entidades privadas exercem um papel até melhor que o Estado na tutela de pessoas menos abastadas, né? Aqui perto de casa mesmo, existe uma entidade que acolhe crianças da rua. É um projeto bem interessante e que não é estatal, né? É uma entidade privada, quase que alimentada com verba da igreja, e ela não está interessada no lucro e é da iniciativa privada. Então, esse já é um ponto que me parece interessante e que me faz questionar esse ponto de vista. Além disso, você que me assiste, de fato, eu aceito a ideia de que o empresário busca lucro. Eu aceito essa premissa. Isso é uma categoria a priori da atividade empresarial mesmo. Mas, no fim das contas, eu não confio no SUS. Eu fiz o meu plano de saúde, né? E se você me assiste, você tem que concordar comigo que você prefere um plano de saúde. O plano de saúde visa o lucro, e ele é melhor que o SUS. Ah, mas tem um hospital aqui perto de casa que é super legal. Tá, é uma exceção. No geral, o SUS é horrível. A prestação estatal de saúde é muito ruim, ainda. E há muitos anos assim o é. Na teoria é muito legal, na prática a gente sabe que não é bem assim. Ai, mas um dia eu fui no hospital privado e estava lotado. Beleza, no fim das contas eu prefiro ter um plano de saúde. E acho que você que me assiste também prefere ter um plano de saúde. Outro exemplo, escola particular, do ensino fundamental e do ensino médio. Toda escola particular visa o lucro, me parece evidente isso, a não ser que ela tenha a filantropia inerente a ela. Mas ela visa ao lucro. E mesmo visando ao lucro, ela tem uma posição de destaque em relação às escolas públicas. Não tem como negar que uma escola particular, em geral, é melhor do que uma escola pública. Desculpa, a verdade é essa, né? E eu estudei depois numa universidade pública e 98,9% das pessoas da universidade pública estudaram antes em uma escola privada. Escola privada é essa que desejava o lucro da mensalidade dos alunos. E mesmo assim era melhor do que a escola pública. Ah, mas o Estado fez cotas. Justamente, o Estado revela a sua insuficiência com as cotas sociais, com as cotas raciais. Então, o Estado criou um mecanismo autopoético de resolver os seus próprios problemas. Ele mesmo gera esses problemas, ele promete resolver os problemas, não os resolve, e aí ele resolve injustiça com nova injustiça, e com nova injustiça, e com nova injustiça, e assim por diante. Claro, aqui são reflexões e divagações, você pode ficar livre para discordar de mim e trazer as suas ponderações, fique à vontade. Certo? Mas isso mostra aqui o papel da livre iniciativa na obra do Ludwig von Mises, que ainda diz: o capitalismo é essencialmente um sistema de produção em massa para a satisfação das necessidades das massas. Derrama a abundância sobre o homem comum. Ele elevou o padrão de vida médio para um nível nunca sonhado nas épocas anteriores. Ele tornou acessível a milhões de pessoas
prazeres que, há poucas gerações atrás, somente estavam ao alcance de uma pequena elite. No antigo regime era assim mesmo. O exemplo mais surpreendente é dado pela evolução de um amplo mercado para todos os tipos de literatura. A literatura, no sentido mais amplo do termo, é hoje um produto de consumo desejado por milhões. As pessoas leem jornais, revistas e livros, ouvem programas de rádio e lotam os teatros. Autores, produtores e atores que satisfazem os desejos do público alcançam rendimentos consideráveis. De fato, nunca se vendeu tanto livro, nunca se teve tanto livro depois do capitalismo, né? Foi com o capitalismo que a produção de livros ganhou uma escala maior e permitiu que a população tivesse maior adesão disso. E aí, com tudo isso, vem revolução agrícola, aumento da população, etc, etc. E é engraçado, né? As pessoas acusam, às vezes, o capitalismo de ser malvadão, mas basta um país abrir espaço para o capital estrangeiro que ele consegue desenvolver, né? Na China, Hong Kong foi o trecho mais desenvolvido. Por que será? Porque teve liberdade, né? A China, que se diz comunista, logo percebeu que uma coisa ela precisava de liberdade, a economia, né? Isso é bem interessante. Aí o pessoal também acusa os Estados Unidos do bloqueio econômico de Cuba. Bom, mas se o sistema capitalismo é tão ruim, por que o bloqueio econômico capitalista sobre Cuba também é ruim? Então, é tão ruim assim a livre iniciativa? Então, por que a proibição dela fez tão mal em Cuba? Né? Essa é uma divagação também interessante. Um outro ponto que ele bate bem na tecla é de como a liberdade no Ocidente é mais evidente do que a liberdade no Oriente. Ele faz divagações interessantes aqui, e aí ele mostra, né, na Rússia soviética, ninguém podia produzir nada que se opusesse ao regime soviético. E Marx, em 1845, ao invés de ter voltado para a Prússia e ter assumido novamente cidadania prussiana, aliás, o governo da Prússia negou o seu pedido para retomar a sua cidadania, e isso provavelmente o fez ficar em Londres. E isso em 1845. Ele ficou na Inglaterra, e em plena Inglaterra vitoriana, ele escreveu as suas teorias comunistas. Ninguém falou nada disso contra ele, só que na Rússia soviética o menor sinal de oposição não seria tolerado. É o que ele mostra aqui também na obra. Isso é bem interessante. Por falar em regime soviético, eu me lembrei dessa resenha que eu fiz aqui. Eu vou colocar o link aí embaixo, do Terebilov, caiu meu livro aqui, do Terebilov, do Poltinsky e do Tadevosian, sobre os princípios de processo civil da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e das Repúblicas Federadas, né? Lá no texto eu fiz as denúncias que me pareceram claras e que mostram bem como a dialética hegeliana chegou até ao processo civil, e não só ao processo civil, mas a boa parte do direito. Isso aí é um assunto para depois. Mas o que eu quero mostrar, deixa eu pegar o livro que caiu aqui no chão. O que eu quero mostrar é um link com a introdução do Flávio Morgenstern. Deixa eu só abrir aqui o trecho que eu quero mostrar. Flávio Morgenstern é o sujeito que introduziu aqui a obra, essa edição da obra. Vou colocar um link para o podcast dele aqui embaixo. O que eu quero mostrar é como os marxistas insistem em fazer da contradição da teoria uma virtude e um método. Olha só. Ora, diz o Morgenstern, é preciso apenas pensar um pouco. Um eficaz sistema de irrigação faz com que a plantação de um renda muito mais frutos do que a plantação de outro. Já no pensamento classista de Marx, que enxerga apenas classes e não seres humanos ou fatos, se pensará apenas em uma classe burguesa e uma classe trabalhadora dali a uma geração, supondo que esta última, se quiser melhorar de vida e trabalhar para a classe supostamente não trabalhadora, estará sendo explorada, ou seja, terá a sua riqueza roubada. É o pensamento de classe encobrindo o fato da criação de riqueza, e é esta pantomima que torna essa a teoria marxista tão contraditória, É assim que ele escreveu.
Eu vou tentar mostrar aqui como ela é de fato contraditória, mas basta lembrar, e é fácil perceber isso, principalmente na academia, que se você questionar e problematizar o materialismo dialético na história, os marxistas vão lá e falam de direito alternativo, no campo do direito. Aí você problematiza e questiona o direito alternativo no direito, e eles apresentam, sei lá, a teoria do preconceito linguístico na linguística. Aí você questiona e problematiza a teoria do preconceito linguístico na linguística, e eles apresentam a teologia da libertação na teologia. Aí você problematiza e questiona a teologia da libertação, e eles aparecem com uma linha freudiana marxista na psicologia. Aí você problematiza isto e eles apresentam o construtivismo na pedagogia. E aí, quando você encerra o ciclo, começa tudo de novo, né? Prova disso está num discurso do Lenin, citado nesse livro aqui, numa reunião partidária daqueles tempos. Reunião partidária essa na União Soviética, evidentemente. Olha só o que falou, não é do Lenin, não. Eu falei que é do Lenin, não é do Lenin. Se não foi do Lenin, eu falei errado, é do Stalin. Olha o que disse o grande ditador, o Stalin. Nós somos pelo definhamento do Estado, mas ao mesmo tempo somos por um reforço da ditadura do proletariado, o qual representa, entre todas as formas de Estado que existiram até aqui, a mais poderosa e mais forte autoridade. Desenvolver ao máximo o poder do Estado, tendo em vista realizar as condições em que ele possa desaparecer. Eis a fórmula marxista. É uma contradição, dir-se-á. Sim, aí existe uma contradição. Eu estou lendo aqui o discurso do Stalin, tá? Mas esta contradição é a própria via e reflete completamente a dialética marxista. Marxista faz da sua própria contradição uma virtude e transforma isto em método. É fácil perceber isso em qualquer obra marxista, basta perceber isso com algum tom de leitura. Eu acho que eu já estou encerrando por aqui a minha análise. Eu não sou o dono da verdade, eu só quero trazer aqui novos tópicos e pensar um pouco mais com vocês. Eu não acho que o libertarianismo também é a solução para... eu não vejo no libertarianismo uma panaceia de solução, de uma forma de resolver todos os males da humanidade. Mas o fato é que eu, Marcelo, acho que nós temos uma mentalidade paternalista estatal muito grande, né? Essa invasão da legislação trabalhista sobre o Uber me preocupa. Se você acha que o nosso sistema tributário é apequenado, assista o curso que eu estou fazendo aqui no canal de Direito Tributário e você vai entender por que eu me preocupo com esse agigantamento estatal, que pressupõe, evidentemente, um fomento financeiro e, portanto, tributário. Você vai entender como o nosso sistema tributário é agigantado, ele impossibilita a livre iniciativa, né? Basta pensar que um empresário, pessoa jurídica, tem que pagar imposto de renda anual, ele tem que pagar imposto IPTU, né? Um imposto de naipe municipal. Se ele tiver veículos, ele tem que pagar IPVA, IOF nas suas operações financeiras. E aí, sobre o lucro, ele paga contribuição social e outras contribuições. E se você for dono de posto de gasolina, você vai pagar CID de combustíveis. E se um bombeiro te visitar e fizer uma inspeção policial no sentido jurídico, você vai ter que pagar taxa de polícia. E se você quiser um alvará, você paga taxa. E se alguém recapear a sua rua e for considerado contribuição, você paga contribuição de melhoria. E assim por diante. É complicado manter um sistema capitalista com tanta intervenção, né? Mas se a gente tirar o Estado do jogo, nós, como eu falei no meio do vídeo, né, nós vamos permitir a formação de grandes corporações. Existe um bom vídeo aqui no YouTube daquele canal Ideias Radicais questionando e problematizando essa ideia. Ele mostra o que acontece na União Europeia quando uma grande empresa se depara com o problema da inflação. O governo vai lá, imprime dinheiro e entrega para a empresa, né? Se isso não é manter uma grande corporação, eu não sei o que é. Outro problema que me surge quando o Estado atua como um player econômico está no desperdício de dinheiro. Eu vou dar um exemplo. A Caixa Econômica Federal estampa as camisas de alguns clubes de futebol, né? Patrocínio bancário. Em outras palavras, derrama dinheiro público, afinal é dinheiro público, em associações privadas. É mais ou menos o que acontece
com as ditas grandes corporações, na minha visão. Eu não sei quanto a Caixa chegou a gastar por ano, mas eu sei que passa dos 100 milhões por ano. E aí a gente começa a relativizar, mas são só 100 milhões? Só 100 milhões? Será que essa forma de pensar nossa já não está um pouco... eu vou tentar achar uma palavra adequada, mas essa nossa forma de pensar, de menosprezar essas verbas estatais, mas são só milhões. Ou o Ciro Gomes, como disse para o Constantino, né? Mas não dá nem 1 bilhão, como se 1 bilhão fosse pouca coisa. Esse tipo de pensar agiganta o Estado, né? E mais, eu vejo um problema ético em usar dinheiro da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, em camisas de clube de futebol. Em tese, isso fomenta o esporte. Mas será mesmo que esses clubes de futebol precisam de dinheiro estatal para crescer num país como o Brasil? Eu acho que não, né? Acho que o próprio mercado dá conta disso. Né? Eu não tenho problema com o Itaú injetar dinheiro lá no Corinthians, se ele quiser. Mas eu tenho problemas, eu vejo problemas sérios em ver a Caixa fazendo isso. Afinal de contas, é dinheiro público. E mais, ninguém controla esse dinheiro quando ele entra na associação privada. Não que eu não estou acusando ninguém aqui, tá? Mas é muito fácil o clube pegar esse dinheiro e falar, olha, eu vou comprar tal jogador de você por 10 milhões, com o dinheiro que eu recebi aqui do meu patrocínio estatal, e por fora a gente arrecada esse dinheiro entre nós, pessoas físicas. Se isso não é manter uma bolha, eu não sei o que é. Né? Afinal de contas, um clube da Série D, ou um clube que está começando agora, estou tentando fazer uma analogia do futebol ao mercado, não vai ter essa injeção de patrocínio estatal. E aí você nunca vai atingir os grandões e você mantém um sistema autopoético. Né? O Estado mantém as grandes corporações. Me parece muito claro isso. E tem mais. Eu vou colocar um vídeo aqui embaixo que mostra bem que não há problema quando, do ponto de vista libertário, não há um problema ético em uma grande empresa ascender a uma posição quase que unânime num ponto do mercado. Desde que ela assim o faça, sem intervenção estatal. O problema é quando vem o Estado de cima para baixo, baixa um decreto e diz, olha, aqui só vai concorrer a empresa A, B e C. E aí, isso gera um problema sério de quartel, etc, etc. O vídeo é bem didático e vai ficar claro quando eu postar aqui. Eu recomendo a leitura, não acho que é a solução dos problemas da humanidade, tá? Não sou esse tipo de libertário chato que acha que o Estado vai acabar e pronto, mas faz pensar, é de leitura obrigatória, é um grande economista, eu gostei muito do que li aqui, e não tenha medinho não, pega, encara, vai atrás, não se sustente apenas por YouTube, leia, porque isso aqui é fundamental para a gente pensar, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, vou colocar as referências que eu tive para pensar para esse vídeo aqui, e eu espero que você também aí em casa reflita um pouquinho também. Até mais, pessoal.